Olá, aqui quem fala é o professor Gustavo, do blog gustavo.pro.br. O objetivo desta videoaula é apresentar uma planilha para o cálculo de comissões de venda. Nesta atividade, nós usaremos as funções soma-C e soma-Cs. No final do vídeo, se a dica foi útil, compartilhe com seus amigos. Se você gostou, entre no nosso site e curta a nossa fanpage, gustavo.pro.br. Bom, pessoal, essa aqui é a nossa planilha, então, de controle de vendas e pagamento de comissões. Eu vou explicar primeiro, de maneira geral, como que você vai fazer a montagem dessa planilha e depois, aonde estão essas células com um cinza mais clarinho de fundo, é onde a gente vai aplicar as fórmulas ou alguns recursos do Excel. Então, para você começar a montagem dessa planilha, você vai fazer o seguinte. Na primeira coluna, você vai criar uma coluna específica para digitação das datas da venda. Nesse caso, repare que eu formatei a data apenas com o dia e o mês. Isso você pode fazer apertando o botão direito do mouse, na opção Formatar Célula, Data, e aí você escolhe o formato que você quiser. Na segunda coluna, eu estou informando o nome dos meus alunos que estão adquirindo os cursos. Tá? Na coluna seguinte, já é uma coluna que a gente vai aplicar um recurso do Excel para que o nome do vendedor ele já traga automaticamente numa lista pré-preenchida. Essa lista aqui, gente, ele vai buscar dessa tabelinha aqui, ó, que a gente montou ao lado. Tá? Então, essa planilha aqui, essa coluna aqui, eu vou ensinar vocês a montar depois. Na coluna seguinte, a gente tem a relação dos cursos. E eu vou usar o mesmo recurso. Então, ele vai trazer uma lista de cursos e essa lista de cursos está aqui do lado. Tá ok? Eu vou apagar porque eu vou também ensinar vocês a fazerem essa coluna. Depois, em seguida, tem a coluna do valor que foi pago, que é simplesmente um campo simples de digitação. Tá? E, por fim, o status. O status também é um campo de digitação, mas ele vai indicar se o aluno pagou ou se ele não pagou esse curso ainda. Tá ok? Na parte de baixo da minha planilha, eu vou ter então um totalizador, tá? Que é eu vou estar utilizando a função soma simples. E aí, depois, eu vou querer saber quanto foi a soma de todos os cursos que já foram pagos, tá? E a soma dos cursos que ainda não foram pagos. Para esse recurso aqui, eu vou estar usando a função soma-C. Ao lado dessa planilha, eu vou precisar de uma planilha de apoio, que vai ser essa aqui do lado. Ó. Então, nessa planilha de apoio, eu vou colocar a relação dos meus vendedores. Essa coluna aqui, eu vou montar com vocês depois. Eu vou estar usando a função soma-Cs. Tá? Na coluna seguinte, eu escrevi manualmente o percentual de comissão de cada um dos meus vendedores e, por fim, uma fórmula que vai calcular automaticamente a comissão. Então, essa é uma das planilhas de apoio. A outra planilha de apoio é uma planilha com a descrição dos meus cursos. Então, aqui eu tenho a relação dos cursos que eu comercializo. Bom, pessoal, o primeiro passo é montar toda essa planilha aqui, tá? E deixando os espaços reservados para depois você aplicar os recursos do Excel ou as fórmulas, tá ok? Então vamos começar. Bom, o primeiro passo é o seguinte, eu preciso trazer aqui a lista de vendedores que se encontra nessa tabela do lado. Para isso, você vai posicionar então o mouse nessa célula, tá? A gente vai aqui na aba Dados, Validação de Dados, tá? Aí vai aparecer aqui, ó, Configurações,
permitir uma lista. Tá? Nessa lista, ele vai pedir a fonte dos dados. Eu vou clicar aqui e você informa aqui esse conjunto aqui de informações, que são os dados dos seus vendedores. Então você pode clicar aqui e voltar e dar OK. Agora você pode pegar essa célula e copiar ela para baixo. Tá? Então, quando você posicionar o mouse da próxima vez nessa célula aqui, o sistema vai trazer automaticamente o nome dos seus vendedores. Então basta você ir selecionando e ele já traz preenchido. A vantagem de você usar esse recurso é que se amanhã você precisar aplicar filtros e gerar algum tipo de relatório, fica mais fácil, porque aí você não corre risco de erros na hora de você agrupar essas linhas aqui. Então, se você aplicar depois um filtro, vai ficar mais fácil, por exemplo, de você ver todas as vendas só do vendedor Gabriel, por exemplo. Bom, para trazer os meus cursos, eu vou utilizar o mesmo recurso. Então, eu vou posicionar o mouse aqui, eu vou na opção aqui validação de dados, validação de dados. Eu vou escolher a opção lista e na fonte eu vou selecionar os meus cursos que eu criei nessa planilha de apoio aqui ao lado. Clica aqui, OK. E aí você pode começar a selecionar os cursos que o aluno escolheu. Depois de feito isso, então na coluna seguinte você vai preencher os valores pagos em cada curso e na coluna seguinte você vai informar se aquele aluno pagou ou não pagou o valor do curso correspondente. Então aqui eu estabeleci dois valores, ou é pago ou pendente. Bom, agora vamos posicionar o cursor aqui na célula que vai ter o cálculo do total. Aqui é mais tranquilo. Então aqui vamos fazer a fórmula da soma. Então vou colocar igual soma e vou selecionar o intervalo que ele vai estar somando, que é esse intervalo aqui, fecha parênteses, enter. Então essa daqui é a soma total dos meus valores. A próxima verificação que eu quero fazer é que ele some só os valores das matrículas pagas. Então, para isso, pessoal, você precisa usar a função soma-c. Então, vamos lá. A função soma-c, então, é igual soma-c. Primeiro, eu vou indicar o meu intervalo aonde ele vai pesquisar depois um critério. Então, eu vou selecionar essa coluna aqui, ó. Ponto e vírgula. Em seguida, eu vou informar o critério. Eu quero que procure todas as células com o texto pago. Fecha aspas, ponto e vírgula. E por último, qual que é o intervalo que ele vai estar somando? É essa coluna aqui. Marca esse intervalo, fecha o parênteses e enter. Então, esse é o valor da soma de todas as linhas que a matrícula foi paga. Tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa para as matrículas que ainda não foram pagas. Então, igual soma-c. A gente vai indicar o intervalo onde ele vai procurar o critério, ponto e vírgula. O critério é pendente, fecha, ponto e vírgula. E qual é o intervalo que ele vai somar? Essa coluna aqui, fecha parênteses, enter. Pronto, gente. Então aqui a gente encontrou o valor de matrículas pagas e matrículas pendentes. Bom, para finalizar a nossa planilha, eu preciso agora saber quais foram os cursos que estão pagos e somar o valor por vendedor, porque a comissão do vendedor ela vai ser paga somente em cima dos cursos pagos. Nesse caso aqui, eu preciso avaliar dois critérios. Eu preciso primeiro identificar o vendedor, então nesse caso o vendedor tem que ser igual a Gustavo.
E o segundo critério é que o curso tem que ser pago. Então, eu preciso verificar dois critérios. Nas versões mais recentes do Excel, você tem essa função soma Cs, que é a função que a gente vai usar agora para poder chegar nesse valor. Vamos lá. Então, igual soma Cs, abre parênteses. Aqui você vai indicar primeiro o intervalo que será somado. Então, eu vou selecionar essa coluna aqui, é aqui que ele vai somar os valores. Ponto e vírgula. Agora, você vai informar o primeiro intervalo do primeiro critério, tá vendo? Ó? Então, o primeiro intervalo é o seguinte, eu quero verificar que o vendedor, então eu vou clicar aqui nessa coluna, esse intervalo, o vendedor, ponto e vírgula, ele tem que ser igual a Gustavo. Então, eu vou clicar aqui, ó, H3. Então, o primeiro critério é esse, ponto e vírgula. Veja que agora ele abre um segundo critério. Então, agora o segundo critério meu é o seguinte, eu quero indicar esse intervalo, perfeito, ponto e vírgula, e eu quero que ele pesquise a palavra pago. Então, eu primeiro informo qual é o intervalo que vai ser somado. Agora, depois, em seguida, eu informo qual é o primeiro critério, nesse caso, que o vendedor tem que ser igual a Gustavo. Depois, o segundo critério é que o status tem que ser igual a pago. Eu vou fechar parênteses e vou dar Enter. O que ele fez? Ele somou todas as vendas do Gustavo que estão com status pago. Para a gente fazer um teste, ó, eu vou pegar uma venda do Gustavo que está com status pago e vou mudar para pendente. Veja que ele reduziu já o valor dos cursos pagos. Tá? Vou voltar para pago. Pronto, ele subiu mais R$500. Perfeito? Como a nossa fórmula está apontando para intervalos e eu preciso agora copiar ela para baixo, o correto é você travar as células. Então aqui eu vou travar as células desse intervalo, apertando F4, F4. Então qual que é a função de você travar a célula? Qual que é a finalidade? Quando você copiar para baixo, esse intervalo será mantido. Ele não vai acompanhar a cópia da célula para baixo. Aqui eu vou copiar esse intervalo, aqui eu vou travar esse intervalo. A célula H3 não tem que travar, porque a célula H3 é o nome que ele vai pesquisar. Esse tem que correr para baixo. Tá? F4 eu vou travar, F15 eu vou travar. Pronto. Então a célula está travada. Agora eu posso copiar para baixo a minha fórmula. Perfeito. Então aqui eu sei exatamente quanto foi a soma das vendas dos cursos pagos, os que foram concretizados. Tá? Então veja que quando eu copiei a fórmula para baixo, os intervalos se mantiveram, mas o H3 mudou para H4. Perfeito? Para fechar, pessoal, eu vou calcular a comissão desse vendedor, que simplesmente eu vou pegar, então, igual o valor dos cursos pagos vezes a comissão de venda. Enter. Então, aqui ele encontra o valor da comissão. Vou copiar para baixo as minhas células e aqui eu já encontro o valor das comissões que serão pagas para os vendedores. Então, para recapitular, pessoal, nessa coluna a gente usa a função soma-Cs, porque eu tenho dois critérios, que é o critério vendedor e o status tem que ser pago. Na totalização da minha planilha, eu vou usar a função soma simples, para poder somar todos os valores. E depois eu vou utilizar a função soma-C, para somar só as matrículas pagas e depois só somar as matrículas pendentes. Pessoal, agradeço a atenção, visite meu blog gustavo.pro.br e se você gostou, compartilhe esse vídeo. Um abraço.